Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje, dia 25 de 6 de 2026, e a gente tem aí o Bitcoin aos 61 mil dólares. Ele subiu $1.000 em relação a ontem e antes de ontem, ok? Eu trouxe um vídeo para vocês aqui, o Bitcoin a 60 mil dólares, né, antes de ontem. E ontem também ele bateu patamares ali de 59 mil dólares. No gráfico diário, a gente consegue ver que ele está tendo uma correção de uma queda maior, só que uma correção acompanhada de uma queda contínua. Em algum momento, né, no início do bull market, nós teremos a correção dessa queda total aqui, mas se a gente analisar o gráfico num curto prazo, a gente vê que ele teve uma resistência alta aqui nos 78 mil dólares, 80 mil dólares, não conseguiu passar disso e a gente conseguiu perder os patamares de 60 mil dólares. Se o Bitcoin continuar lateralizando aqui nessa faixa entre os 68 e 56 mil dólares, nossa próxima resistência já é os 58 mil dólares. Mas a nossa próxima resistência já pode ser os 56 mil dólares, se o Bitcoin continuar lateralizando para uma queda posterior. A gente pode buscar aqui os 56 mil dólares, que é a nossa próxima resistência, depois 54 mil dólares, 52 mil dólares, e aí os 50 mil dólares, que para mim é um patamar muito bom, né? Para eu que estou no momento de acumular Bitcoin, acumular satoshis, para mim é um momento muito bom. Se o Bitcoin conseguir romper aqui os 68 mil dólares, ele pode voltar aqui para a faixa dos 80, 70, e aí a gente tem talvez uma reversão dessa queda praticamente infinita aqui, ó, que vem desde os 126, colocou o Bitcoin em menos da metade do seu valor. Mas se a gente buscar aqui nas notícias, a gente vê que tem algumas notícias negativas. Por exemplo, o decreto quântico que o Trump assinou. Para quem não sabe, os novos computadores quânticos têm uma possibilidade de quebrar a segurança de carteiras antigas, carteiras muito antigas, que hoje em dia nem são tão, como que eu posso dizer, nem são tão comuns. As pessoas hoje em dia usam outro tipo de carteira que é muito mais difícil, talvez até impossível de serem hackeadas por computação quântica, mas as carteiras antigas, elas têm essa fragilidade. Então, com um aumento da atividade quântica em qualquer país que seja, essas carteiras antigas têm uma fragilidade, mas que já está sendo estudada para ser resolvido pelos programadores da comunidade do Bitcoin, que conseguem se juntar e criar um novo fork do Bitcoin, que isso é uma conversa um pouco mais avançada, mas quer dizer que não está tudo perdido para o Bitcoin. O Bitcoin consegue reverter isso e não ter nenhuma fragilidade frente aí aos computadores quânticos. E mesmo com essa notícia negativa aí, a gente teve uma queda ali ontem, né, nos 59 mil dólares, mas a gente se mantém aí nessa faixa entre os 68 e os 60, 59, às vezes bate 58, e basicamente é isso. Esse foi o vídeo, a gente se vê na nossa próxima análise aí do Bitcoin.